O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Em consequência disso, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. O ministro Fachin baseou a decisão no entendimento que o STF teve em outros casos relativos a diferentes partidos para concluir que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos, porque não havia relação direta apenas com os desvios de recursos da Petrobras, mas também com outros órgãos da administração pública. Os advogados do ex-presidente Lula declararam que sustentaram esse mesmo argumento por mais de 5 anos e que a decisão de Fachin é o reconhecimento de que sempre estiveram corretos. No despacho, o ministro afirmou que a justiça, além de imparcial, precisa ser apartidária. No mercado financeiro, a Bolsa Brasileira caiu e a cotação do dólar subiu. A decisão individual do ministro Edson Fachin, responsável pela Operação Lava Jato, foi tomada num pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Lula em novembro do ano passado. O ministro disse que estudou o caso durante todo o recesso do judiciário, desde o fim de dezembro até o começo de fevereiro. A decisão anulou as 4 ações envolvendo o ex-presidente na 13ª Vara Federal em Curitiba, que concentra os casos ligados ao esquema de corrupção da Petrobras. Uma das ações é sobre o triplex do Guarujá, a primeira condenação de Lula em julho de 2017. O então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a Lava Jato, a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do triplex. Em contrapartida, segundo as investigações, a empreiteira teria sido favorecida em contratos na Petrobras. Essa condenação foi confirmada em segunda e terceira instâncias e levou o ex-presidente a ficar preso em Curitiba por 580 dias, até que o Supremo decidiu que só deve ser preso o réu condenado em última instância, sem chance de recurso. Fachin também anulou a condenação no caso do sítio de Atibaia, proferida pela juíza substituta Gabriela Hart, em fevereiro de 2019 e confirmada em segunda instância. Ele foi acusado de receber propina da OAS e Odebrecht por melhorias no sítio que usava em fins de semana. As outras 2 ações anuladas ainda não tinham sentenças em primeira instância. Uma investigava a compra de um terreno que serviria para a construção da nova sede do Instituto Lula e a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. E outra apurava pagamentos pela Odebrecht para o Instituto Lula. Essa ação estava suspensa por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão de hoje foi tomada em um pedido de habeas corpus da defesa, que dizia que o caso do triplex do Guarujá não tinha ligação com a Petrobras e que, por isso, não podia ser julgado pela Vara de Curitiba. E para Fachin foi justamente o fato de os processos envolverem mais do que apenas a participação em propinas da Petrobras que levam à anulação. Na decisão, Fachin observou que o Ministério Público Federal, autor das denúncias contra o ex-presidente, já tinha ciência da extensão alcançada pelas condutas que lhe foram atribuídas, as quais abarcaram não só a Petrobras, mas outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. Optou-se à época pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, dentre os quais o caso ora sob análise. Mas o ministro argumentou que não há mais razão processual para manter os processos contra o ex-presidente em Curitiba. Restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o grupo OAS e a Petrobras, com efeito o único ponto de intersecção, e o pertencimento do grupo OAS ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita, dentre outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, em contratações celebradas com a Petrobras. Desta forma, o ministro concluiu que devem ser declarados nulos todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia, determinando-se a remessa dos autos à seção judiciária do Distrito Federal, considerada narrativa da prática delitiva no exercício do mandato de presidente da República.
Apesar de a decisão de Fachin ter se originado no recurso sobre o triplex do Guarujá, o ministro determinou que as outras ações também sejam remetidas para a Justiça Federal do Distrito Federal por considerar que são similares. A decisão de Fachin é processual, ou seja, ele não analisou o mérito das condenações ou as ações penais. Como não está mais condenado, o ex-presidente Lula volta a poder se candidatar às eleições. Fachin não é obrigado a submeter o tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a Procuradoria-Geral da República afirmou que vai recorrer da decisão, o que deve levar o caso a ser submetido também aos outros ministros do Supremo.